Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água sedento, traz ao faminto o pão. Vem e sacia minha alma, faz por o meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom, meigo e consolador, vem no da nossa vida, com teu sagrado fervor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigada, irmã Nice. Deus abençoe. Abençoe a sua voz para que continue louvando ao Senhor sempre. Dr. Jean, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia. Vamos fazer 2 orações para a gente iniciar a mensagem. Bom dia. É uma alegria então. por estar juntos novamente. É para eu orar? Sim, é uma alegria para nós também. Nós estamos felizes porque Deus nos reúne aqui todas as manhãs e porque Ele enviou o Senhor como um servo para falar conosco da palavra de Deus. Então vamos Amém. orar. Eu faço a primeira oração, o Senhor faz a segunda e a Amém. gente pode iniciar. Oremos. Grandioso eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome nesta manhã, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em teu nome para buscar a tua face, para buscar de ti o alimento que tanto necessitamos diariamente, Senhor, o alimento espiritual, para juntos, Senhor, rogar, clamar pela bênção do Espírito Santo na porção dobrada. E é por isso, Senhor, que todas as manhãs nós viemos aqui para buscar aprender cada dia mais de ti, Pai. Eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor habite conosco, que o Senhor venha nos dar a porção dobrada do Espírito Santo para que nós possamos compreender essa mensagem, ó Pai, e entronizá-la no nosso coração, para colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos e que façamos. Nós buscamos veementemente, Senhor, a mudança do nosso caráter, porque queremos ter os atributos do céu para reivindicar o teu caráter aqui nessa terra. Amém. Eu peço uma bênção especial, Senhor, para o Dr. Jeans, que vai continuar a proferir aqui as tuas palavras através do teu Santo Espírito nele, ó Pai. Que o Espírito Santo fale através da voz do Dr. Jeans e que tudo o que for dito seja unicamente para a honra e glória do teu santo nome. Eu peço a Deus que o Senhor, através do teu Santo Espírito, traga aqui todos os irmãos que necessitam ouvir, todos aqueles que receberam esse convite, Pai, que o Senhor possa despertá-los para a tua verdade, possa reunir junto a nós, porque nós sabemos que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Assim como ocorreu com os discípulos, é aqui em unidade que nós também receberemos a bênção do teu Santo Espírito. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amado Pai, é bom estar na tua presença, porque na tua presença a gente se sente protegido, guardado, e também na tua presença se sente bem, porque o Senhor traz a paz, traz a alegria, traz palavra de conforto e também mensagem que precisamos ouvir para que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra. Tudo é edificante, enobrecedor e
faz com que realmente possamos ser motivados com teu poder, com tua alegria, a nossa força. E obrigado, Senhor, porque com certeza está muito feliz de que tu és bem-vindo nesse grupo e tu possas acampar os anjos ao nosso redor, que nenhum maligno possa interferir nos nossos pensamentos, nesse programa, e que possamos cultuar e adorar em paz. E muito obrigado, Senhor, pela certeza que temos da tua presença. Isso nos traz realmente tudo aquilo que mais necessitamos, realmente o Senhor em nossa vida. Em doce nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Dins, que o Espírito Santo seja conosco e fale aos nossos corações através da sua voz. Amém, amém. Vamos, então, buscar o PowerPoint para iniciarmos a palestra. Viu? Essa é a mensagem de hoje. E é tão importante que nós possamos compreender o que a graça divina realmente pode fazer por você. E nós vamos iniciar por isso, e depois nós vamos também entender o que a graça divina definitivamente não vai fazer por você. Ou será? Então, vamos analisar as duas partes hoje. Nós vamos começar pela primeira parte, e a segunda parte vai ser dita mais no final. Para que possamos, então, ter clareza o que a graça é capaz, ou não capaz. Nós vamos acompanhar um trecho citado na Revista Adventista de 1º de setembro de 1896. E é uma coisa que eu encontrei, eu tive que compartilhar nessa mensagem aqui, que diz assim: não se pode repetir suficientemente dizer que sob o domínio da graça é tão fácil fazer o certo quanto sob o domínio do pecado fazer a coisa errada. Essa é a coisa mais óbvia, não é? Mas precisamos esclarecer e repetir sempre. Tem que ser assim. Pois a menos que haja mais poder na graça do que no pecado, não pode haver salvação do pecado, não é? Mas a salvação do pecado, nenhum crente no cristianismo pode negar isso, certo? Mas a salvação do pecado certamente repousa em haver mais poder na graça do que no pecado. Então, quando há mais poder na graça do que no pecado, certamente não pode ser senão que onde o poder da graça está no controle, será tão fácil fazer a coisa certa, como sem ele é fácil fazer a coisa certa, quer dizer, errada, não é? Do que sem o controle da graça é fácil fazer a coisa errada. Nenhum homem achou difícil, o que é bastante natural, fazer a coisa errada. Você já sabe que o homem natural tem a capacidade de fazer coisa errada, porque não tem contato com Deus. E assim também com o homem carnal também. Sua grande dificuldade sempre foi fazer a coisa certa. Mas isso é assim porque o homem geralmente está sujeito a um poder, o poder do pecado, que o controla completamente. E enquanto esse poder empunhar o cetro, não é apenas difícil, mas impossível fazer o bem que ele sabe e gostaria de fazer.
Mas deixe o certo para um poder maior do que isso. Não seria Dr. claro? Dias, Pois sua não. tela não está passando. Ah, E não nós está? estamos vendo seus slides do ladinho. Não está na Então, tela cheia. então, vamos buscar de novo. Obrigado por me avisar. Ok. Vou começar desse começo. E vai ser assim. Bom, vamos voltar de novo. Vocês viram isso aqui, né? Agora mudou. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Ok. Terminar a apresentação. E vai ser por aqui novamente. Tá, agora, avise se mudou. Continua do mesmo jeito. Coisa séria. Hoje não está na tela cheia. Ontem deu certinho, antes de ontem, né? Sim. Então, vou repetir de novo. Aqui. Primeiro coloca na tela cheia, depois compartilha a tela. Sim. Vamos por aqui. E aqui de novo. Agora, clico aqui. Mudou daí? Está aparecendo aquela tela do Zoom, onde está escrito em inglês. Ah, é? Não aparece o slide? Não. Ok. Tá bom. Hoje... Coloque em tela cheia, doutor, e depois busca o arquivo a ser compartilhado e compartilha. Eu fiz também isso. Vai dar certo. Ok, senão vamos orar para que desse certo, viu? Porque eu sempre tenho feito isso. Tá, agora eu vou buscar ali. E agora? Agora está na tela do Zoom, Tá, onde tem uma Zoom. mensagem em inglês. Tá, vamos fazer o seguinte. Nós estamos vendo a tela do seu computador. Tá, vou sair daqui. E aí vou buscar por aqui. Agora deve dar certo, não é? Porque tá Não, atrasado. nós continuamos a ver a mesma tela, que é do seu computador. Como está? Obrigado pela paciência de vocês. E agora mudou a tela? Sim. Ótimo, agora deu. Graças a Deus. Então, como já disse, né, sem poder acompanhar a tela, eu encontrei essa citação na revista Adventista em inglês, que foi escrita em 1º de setembro de 1896, e está, quando eu li isso aí, eu tive que compartilhar.
e que diz assim: não se pode repetir suficientemente dizer que sob o domínio da graça é tão fácil fazer o certo quanto sob o domínio do pecado, fazer a coisa errada. Tem que ser assim, pois a menos que haja mais poder na graça do que no pecado, não pode haver salvação do pecado. Mas a salvação do pecado, nenhum crente do cristianismo pode negar isso, na verdade? Então, se com o domínio da graça é fácil de fazer certo, então no domínio do pecado fazer coisas erradas. Esse é o resumo dessa tela. Mas a salvação do pecado certamente repousa em haver mais poder na graça do que no pecado, certo? Então, quando há mais poder na graça do que no pecado, certamente não pode ser senão que onde o poder da graça está no controle, será tão fácil fazer a coisa certa, como sem ele é fácil fazer a coisa errada. Essa é uma coisa mais óbvia que tem. E nós temos que compreender isso claramente, mas a gente não passa isso na cabeça e tem que ser enfatizado dessa maneira. Nenhum homem achou difícil, porque capacete natural, que é o homem natural e o homem carnal, fazer a coisa errada. Sua grande dificuldade sempre foi fazer a coisa certa. Mas isso é assim porque o homem geralmente está sujeito a um poder, o poder do pecado, que o controla completamente. E, enquanto isso poder empenhar o certo, não é apenas difícil, mas impossível fazer o bem que ele sabe e gostaria de fazer. Mas deixe o certo para um poder maior do que isso. Não seria claro que será tão fácil servir à vontade do poder maior do que ele reinar, enquanto servir a um poder quando ele reinar? Então, nesse caso, quando for um poder maior do que do pecado, e você dá o certo a esse outro poder maior, então seria mais fácil de servir a esse poder maior. Não entende? Enquanto ele reinar. Então, a graça não é simplesmente mais poderosa do que o pecado. Amém. Se isso fosse realmente tudo, mesmo assim, todos os pecadores do mundo estariam cheios de alegria e de esperança. Mas isso, por melhor que seja, não é tudo. Não, está longe de tudo. É muito mais. Há muito mais poder na graça do que no pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já viu essa expressão lá em Romanos 5:20? Agora ficou mais claro e traz mais esperança para mim e para você também. E tanto mais poder há na graça do que no pecado, tanto mais esperança e regozijo há para cada pecador do mundo, na verdade. Doutor Jeans, eu peço desculpas novamente, mas os slides não estão a passar. Se o senhor já mudou aí de slides, a gente não está vendo. Engraçado, gente. Vamos lá, vamos fazer uma oração, porque esse está... eu sempre faço a mesma coisa de todas as vezes quando entro, e sempre dá certo. Vamos, então, orar, porque isso é uma mensagem muito importante para que todos possam acompanhar, né? Amado Pai, nós estamos implorando que tu possa intervir, está acontecendo fora de normal, não dá para compreender porque não está funcionando, Senhor. Faz com que agora o Senhor intervenha, a mensagem é tua, e o Senhor quer que as pessoas compreendam e não ficar só no ouvir, mas possam, como o Senhor fez com a mensagem do santuário, que podiam ver o que está acontecendo no santuário, que possam ver aqui também. Deus querido, intervém agora, faz com que manifeste o teu poder aqui e muda a situação. Em doce nome estamos pedindo, de acordo com sua vontade. Amém. Amém. Senhor, continuando aqui na tua presença, Pai.
eu quero me prostrar diante do teu altar e pedir perdão por todos os nossos pecados. Amém. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem atuado nessa sala de forma poderosa. Estamos distantes uns dos outros, é verdade, Senhor, mas só na geografia. Na unidade, cremos no teu poder e cremos que estamos, Pai, bem pertinho, porque é o Senhor que nos une. Nós queremos morar no céu, Senhor. E do jeito que estamos, será impossível. Por isso, Senhor, por favor, usa de misericórdia e nos ajude a ter mais um dia, mais um amanhecer de bênçãos na tua presença. Se há alguma coisa aqui, Senhor, que está impedindo que a tua graça permaneça entre nós, por favor, Deus querido. O Senhor tem poder. E nós cremos nesse poder, é por isso que nós estamos aqui, reunidos na unidade do teu Santo e Bom Espírito. Que a tua força poderosa possa atuar sobre o teu servo. E que nesse momento, Senhor, a tua mão possa estar sobre a mão dele. O teu poder possa estar sobre a máquina que ele está usando. E sobre cada um de nós. Por favor, Senhor, faça com que possamos continuar te adorando na beleza da tua santidade. Amém. Cada um no seu cantinho, mas todos unidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Mudou o texto agora? Ainda Mudou? não. Não, ok. O senhor pode sair da tela compartilhada, isso, e entrar de novo. Ok, agora está avisando que dá para ver a aplicação. Aqui está o aviso. Me instrui se está dando certo. Estamos vendo, sim, o PowerPoint. Agora vamos ver se vai mudar a tela. E agora, mudando? Ainda não. Ainda não. Eu estou seguindo toda a instrução realmente como deve ser feito. Não está mudando o slide. Não está mudando os slides. Uhum. Veremos. Não pode continuar os slides, não? Eu vou buscar de novo desse início. Oi, Iapo, se não tiver solução, às vezes deixar no pequenininho mesmo. E ele vai mudando. Ah, pode ser. Verificar as conexões do aparelho. Uhum. Vamos ver se muda. Como é que está assim? Muda o slide dessa forma, sem abrir a tela toda? Não muda? Não está aparecendo. Nós não Como? estamos vendo. Ainda não compartilhou a tela. Ah, não? Ok. Ah, não compartilhei a tela. Ok. Vamos ver assim. Ok. Agora a tela está partilhada, mas não está no PowerPoint. Ainda estou procurando o PowerPoint. Amém. Obrigado por vocês participarem. Parece que Deus não permitiu para que todos possam chegar em tempo para poder começar desde o começo. Deve ser uma mensagem muito importante que Deus queira que
para que todos ainda chegando atrasados possam participar desse começo. Talvez seja isso também. Porque Deus ama vocês e a todos nós para que possam entender essa mensagem importante. E o que a graça divina realmente pode fazer por você, o que a graça divina definitivamente não vai fazer por você. Nós vamos começar pela primeira parte e depois a segunda parte, mais que a metade da mensagem, tá bom? E agora está dando certo, está mudando o slide, é isso? Então, foi citado uma revista adventista daquele texto, daquele ano, e mostra o seguinte texto: não se pode repetir suficientemente dizer que sob o domínio da graça é tão fácil fazer o certo quanto sob o domínio do pecado fazer a coisa errada. É a coisa mais lógica, mais... Não está ainda, não. Não está passando? Não estou vendo. Não está vendo? Ó, então vou... Não passou, o irmão, está passando. Ah, tá. Tá. Ah, obrigado. Certo. Então, está passando mesmo. Obrigado. Então, não se pode tal. Tem que ser assim, pois a menos que haja mais poder na graça do que no pecado. Não pode haver salvação do pecado. Mas a salvação do pecado, nenhum crente do cristianismo pode negar isso. Mas a salvação do pecado certamente repousa em haver mais poder na graça do que no pecado. Então, quando há mais poder na graça do que no pecado, certamente não pode ser senão que onde o poder da graça está no controle, será tão fácil fazer a coisa certa, como sem ele é fácil fazer a coisa errada. Nenhum homem achou difícil o que é bastante natural nas pessoas, pessoa natural e carnal, fazer a coisa errada. Sua grande dificuldade sempre foi fazer a coisa certa. Mas isso é assim porque o homem está geralmente sujeito a um poder, o poder do pecado, que o controla totalmente. E quando esse poder empunhar o certo, não é apenas difícil, mas impossível fazer o bem que ele sabe e gostaria de fazer. Mas deixe o certo para um poder maior do que isso. Não seria claro que será mais fácil servir à vontade daquele poder maior quando ele reinar, enquanto servir a um poder, quando ele reinar? Obviamente, se você mudar o certo, um poder maior. E isso nós temos que agora aprender que mudar o certo, o controle sobre sua vida. Então, a graça não é simplesmente mais poderosa que o pecado. Amém. Se isso fosse realmente tudo, mesmo assim, todos os pecadores do mundo estariam cheios de esperança e de grande alegria. Mas isso, por melhor que seja, não é tudo. Está longe de tudo. Aleluia. É muito mais poder na graça do que no pecado. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, né? Isso nós temos, um texto em Romanos capítulo 5, verso 20, pode ver lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tanto mais poder há na graça do que no pecado, tanto mais esperança e regozijo há para cada pecador no mundo. Então, isso realmente que causa muita alegria. E isso nos traz uma esperança enorme, sabendo dessa mensagem. Nós vamos analisar mais detalhes sobre isso aí. Vocês vão ficar entusiasmados da libertação e a vitória de Cristo em nossa vida. Quanto mais poder tem, então, na graça do que no pecado. Vamos analisar isso? Essa é uma pergunta muito importante para ser respondida. Deixe-me pensar por um momento. Quero fazer uma pergunta ou duas. De onde vem a graça?
de Deus, certamente. A graça, aqui é a prova de um texto, Romanos 1:7, que diz assim, a graça esteja com você e a paz da parte de Deus. Então, a graça vem de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E agora, de onde vem o pecado? Do diabo. Óbvio. O pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Então, quanto mais poder há na graça do que no pecado? Essa é a outra pergunta-chave para entender. E nós vamos ter a seguinte resposta. É tão claro quanto o ABC, que há tanto mais poder na graça do que no pecado, quanto há mais poder em Deus do que no diabo. Não é maravilhoso? Sabendo disso, nós não estamos sujeitos ao pecado, se temos a graça disponível. É, portanto, também bastante claro que o domínio da graça significa o domínio de Deus. E que o domínio do pecado é o domínio de Satanás. E, por isso, não está também perfeitamente mais claro que é tão fácil servir a Deus pelo poder de Deus quanto servir a Satanás pelo poder de Satanás. Isso é a tela muito esclarecedora, concorda comigo? Isso tudo é o mesmo texto daquela citação que está escrita acima. E teve que colocar isso para poder todo mundo ler o texto e entender o quanto a graça é mais poderosa, infinitamente mais poderosa do que o pecado. Então, estamos com a vitória à vista contra o pecado, contra os nossos próprios defeitos. Muita gente acha que não consegue largar do pecado e acaba acreditando nessa heresia que vamos continuar pecando porque somos pecadores, não conseguimos deixar de pecar até Jesus voltar e Jesus vai nos transformar, libertando do pecado desse jeito. Isso é uma heresia. Ele já pode nos libertar do pecado, o defeito de caráter a partir de hoje. Olha, a gente vai amadurecendo, nós estamos nos santificando e vencendo os pecados. Essa santificação santificação é a vitória sobre o pecado. Na santificação, somos tirados do mundo. E na santificação, Deus tira o mundo do nosso ser. Somente na glorificação nós somos libertos completamente da presença do pecado, porque o pecado será destruído com o pecado, com o diabo. A dificuldade de tudo isso começa quando tantas pessoas tentam servir a Deus com o poder de Satanás. Essas são as pessoas carnais, que nós estudamos ontem, lembra? São pessoas carnais que estão dentro da igreja, estão fazendo tudo na força da sua própria carne, em vez pelo poder de Deus. Mas isso nunca pode ser feito. Assim, a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim, frutos ruins. Está escrito ali, são palavras de Jesus. Não se pode colher uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. A árvore deve ficar boa, raízes e ramos. Então, totalmente tem que ser feito novo. Então, Jesus disse, você deve nascer de novo. Tem que se transformar da árvore ruim, que nós, por natureza, somos, numa árvore boa. Já nesse momento, ele pode transformar isso. Pois em Cristo Jesus não pode haver circuncisão nem circuncisão, mas o que importa a frase, mas uma nova criatura. Então, Deus vai fazer de nós uma nova criatura, não aquele velho homem. Certo? E isso, Jesus pode fazer de nós uma nova criatura. Nós vamos ser, em vez de ser árvore ruim, dando frutos ruins, pode se transformar numa árvore boa e dando bons frutos. Já nessa vida, já conosco vai acontecer. Ninguém tenta a Deus como outra coisa, senão o poder vivo de Deus gerado.
transformando em nova criatura, para servir com nada mais que a graça muito maior que condena o pecado na carne e governado pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O serviço de Deus acontecerá, então, realmente uma novidade de vida. Então, será experimentado que seu jugo é realmente suave e seu fardo leve. Então, seu ministério será realmente encontrado com alegria indizível e cheio de glória. Já nessa vida, nós podemos experimentar isso. Se você não está experimentando isso, porque você não entregou completamente a graça de Deus. Alguma vez foi difícil para Jesus fazer a coisa certa? O que vocês acham? Todos dirão imediatamente não. Sempre foi fácil fazer a coisa certa para Jesus. Mas por quê? Ele é tão humano quanto nós. Ele assumiu a mesma carne e sangue que nós possuímos. Aqui tem um texto em João capítulo 1, verso 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o tipo de carne em que ele veio a esse mundo era exatamente o que havia nesse mundo. Em todas as coisas, ele escolheu ser igual como aos seus irmãos. Em todas as coisas, diz o texto em Hebreus 2,17, eu fui verificar, é isso mesmo. Então, ele escolheu ser igual aos seus irmãos em todas as coisas. Ele não diz somente em um, mas sim em todas as coisas. Não há exceção. Ele foi feito igual a nós em todas as coisas. Ele próprio era tão fraco quanto nós, pois ele mesmo diz: não posso fazer nada por mim mesmo. Isso me chamou atenção também. É a frase de Jesus, que ele mesmo falou: eu não posso fazer nada por mim mesmo, porque era humano quando ele assumiu a nossa humanidade e colocou a sua divindade na mochila, para nunca usar toda a sua vida, apesar de estar disponível. Ele sempre foi tentado para usar a divindade em toda a sua vida humana, mas nunca usou para mostrar para nós que é possível, sim, em conexão íntima com Deus, ter as vitórias que nós possamos ter. Ele mostrou esse exemplo para nós. E por que, então, quando ele era como nós em todas as coisas, ele sempre achou fácil fazer a coisa certa? Por quê? É porque ele nunca confiou em si mesmo. A sua confiança sempre foi somente em Deus. Ele confiou inteiramente na graça de Deus. Ele sempre procurou servir a Deus somente com o poder de Deus. Essa é a questão. Então, em outras palavras, irmãos e irmãs, eu vou falar uma frase muito interessante. Talvez vão achar que está engraçado, mas é toda verdade. O cristão jamais pode praticar autoconfiança, e sim apenas confiança no alto. É um pensamento profundo com trocadilho de brincadeira de palavras. O cristão jamais pode ter autoconfiança, e sim apenas praticar confiança no alto. Amém? Continuamos. Ele confiou inteiramente na graça de Deus. E isso nós temos que praticar, é o exemplo que Jesus nos deixou. Ele sempre procurou servir a Deus somente com o poder de Deus. E, portanto, o Pai habitou nele e fez obras de justiça. Então, sempre foi fácil para ele fazer a coisa certa. Mas como ele é, estamos nesse mundo. Ele nos deu um exemplo para seguirmos seus passos. É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Mas para que isso possa acontecer, que Deus possa operar em vós tanto o querer ou efetuar, e fazer as coisas certas através da sua presença, você tem que decidir que ele possa tomar conta de você, podendo operar tanto o querer dele e como o efetuar dele também. Certo? Assim como nele é dado todo o poder no céu e na terra, ele deseja que sejais dotados todo o poder de acordo com seu poder glorioso.
nele habita corporalmente a plenitude da divindade, né? Divindade de Deus, quando era vivendo como humano, porque ele deixou a divindade dele, Jesus, na mochila dele, né? Ele nunca abriu a mochila dele com a divindade dele durante a sua vida terrena. Ele tinha essa possibilidade, mas não quis, para poder mostrar a nós, como humano, que é possível, em conexão com Deus, vencer tudo, ter vitórias em todos os sentidos do nosso viver, seja nossos defeitos, nossos pecados, o maligno e o mundo. Então, ele os dota de poder por meio de seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em nós, em seus corações, pela fé, que vocês possam ser preenchidos com a plenitude da divindade de Deus. Nós podemos fazer parte da natureza divina. É verdade que Cristo fazia parte da natureza divina, de Deus, não dele. Dele ele deixou de lado com a opção de usar, mas nunca usou. E assim também podem ser vocês, se vocês fossem filhos da promessa e não da carne. Pois pelas promessas você é participante da natureza divina. Certo? Eu vou debulhar esse assunto amanhã. Como podemos ser participantes da natureza divina. É fantástico. Vocês devem estar presentes amanhã e também convidar as pessoas para que possam, então, ter essa mensagem especial. Está toda preparada para que você pode também usufruir e apreciar essa mensagem amanhã. Bom, nada foi dado a ele nesse mundo. E ele não tinha nada nesse mundo que não seja dado a vocês sem mérito ou que vocês não possam ter. Então, está todo disponível. O que ele tinha, nós podemos ter também. As mesmas histórias que ele teve, nós podemos vencer como ele venceu, mas com a natureza divina de Deus em nós, através do Espírito Santo. Tudo por isso está acontecendo para que vocês andem em uma nova vida, que de agora em diante não sirva ao pecado, que sejam servos da justiça, que sejam libertos do pecado, que o pecado não tenha domínio sobre vocês, para que você possa glorificar Deus na terra e que você pode ser como Jesus. E portanto é dito, a graça é dada a cada um de nós de acordo com a medida do dom de Jesus, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus e tornar-se um homem pleno na proporção da idade perfeita de Cristo. Esse está citado no Efésios. Essa é a prova. E aí, eu rogo-te que não recebas a graça de Deus em vão. Aproveita a graça que tem, para que você possa ser transformado pela mesma graça que te segura e de você pecar. Agora vamos entender o que a graça de Deus faz. A gente já entendeu bastante e agora nós vamos entender o que não faz. Definitivamente ela não faz perdoar as pessoas no pecado. Então, deixa bem claro, ninguém vai ser salvo, as pessoas no pecado. O que a graça realmente faz? Salva, resgata, tira pessoas do pecado e ainda perdoa e purifica disso completamente. Então, quando isso acontecer, você é perfeito quando você é totalmente perdoado e purificado e resgatado do pecado. Então, quando você permitir que ele faça na sua vida, quando isso aconteça na sua vida, então Deus te olha como se tivesse nunca pecado. Jesus revestiu com a sua vestidura branca da justiça. Aí confirma o seguinte texto em 1 São João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, olha só, ele é fiel e ainda justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não há nada que ele deixe para trás, um restício, uma sujeirinha do pecado, mancha do pecado na tua vida. Você é totalmente purificado agora com a graça, com o poder dele. Você tem que manter fiel também e não permitir manchar outra vez, né? E qual é o antídoto que ele usa para nos purificar do pecado? Está escrito no verso 7 do mesmo texto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus é o que boa, que tira toda a mancha da roupa, né? E a gente usa isso quando a gente for lavar roupa. A gente usa que boa para tirar a mancha de uma roupa branca. E Jesus nos deu a vestidura branca para nos revestir. E como é fácil sujar a vestidura branca, não é? Eu já trabalhei no hospital, eu tenho que trabalhar com sapato branco, meia branca, calça branca, cinto branco, camisa branca, e ainda bem tomado banho para poder atender o paciente limpo, para que não ter o risco de contaminar o paciente, e principalmente quando está na emergência, você recebe pacientes todos quebrados, todos estralaçados, com ossos expostos, com ferida aberta. Você tem que estar bem limpo, não é? E daí, claro, vira e mexe, acontece que espirra um pulso e sangue em você e a roupa fica toda manchada. Então, você naquele dia vai para casa, mas não pode voltar assim, de volta no hospital todo manchado. Daí eu tenho que lavar essa roupa na máquina de lavar, ou à mão mesmo, com kibor, com detergente, que pode tirar toda a mancha. E aí você tem que secar bem na secadora, dá tempo para poder usar no dia seguinte, e tem que passar roupa para ficar um brinco, sem mancha, sem ruga, voltar para o hospital trabalhando desse jeito. E é assim que Deus quer trabalhar, porque nós estamos num mundo, o mundo está doente, e nós temos que trabalhar atendendo pessoas com vestidura branca que Ele nos deu para servir as pessoas, e todo mundo vai reconhecer que você é o escolhido para ajudar as pessoas a sofrerem, libertar do sofrimento e alívio. Entende? O sangue de Cristo é o nosso alvejante para limpar de todo pecado. Então, só usei a ilustração do hospital, por experiência própria, para vocês entenderem o quanto é necessário nos purificar a todo momento. Porque Deus quer libertar, resgatar, tirar, purificar de todo pecado. Porque o pecado é tóxico, ele degenera o homem, ele faz sentir culpado e faz com que perde o contato com Deus. Deus não quer perder o contato. E o Satanás sabe disso, e faz com que você é tentado para pecar. E você cede a tentação. E aí você peca. E você se mancha. E assim você... sabe, o pecado mata. Prejudica o ser humano. Por isso, Deus sabe, por isso Ele quer purificar do pecado, para que não tenha o efeito mais sobre sua vida. Que carinho que Deus tem por você. E você se apega muito ao pecado. Você gosta de fazer certo pecado. Tem homens que praticam pornografia na internet. Esse é um pecado aborrecível ao Senhor. E Ele quer libertar disso, porque isso é muito especial para a vida sexual, na vida conjugal. E além disso, o próprio pecado te faz mal tremendamente, perverte a tua mente, perverte o teu corpo, perverte o teu espírito, e degenera todo ser humano. Eu estou citando o exemplo da pornografia, que é muito comum hoje, né? E tem que ser vencido pela graça de Deus. Só assim é possível.
E a graça de Deus é mais poderosa do que o pecado. Então, João chamou a atenção do povo para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muita coisa nessa expressão, que tira. A pergunta é, continuaremos a pecar como se fosse impossível vencermos? Gente, a graça de Deus tem poder para vencer o pecado. E como devemos vencer? Como Cristo venceu. Essa é a única maneira. Qual foi a maneira? Ele orava a seu Pai Celestial. Podemos fazer a mesma coisa. Quando a tentação falar e praticar aquilo que é mal, resistir ao Satanás dizendo, não submeterei minha vontade ao teu domínio. Cooperarei com o poder divino e pela graça sereis vencedor. Isso aqui está escrito no manuscrito 83, 1891, né, de Espírito de Profecia. É um texto bem claro, bem convincente e verdadeiro. Em Apocalipse também Jesus revelou ao apóstolo João as seguintes palavras. Isso Jesus falou pela visão ao apóstolo João. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, nós podemos vencer como ele venceu e poder, agora, da nossa geração de Laodiceia, porque o povo laodiceano é bem perdido, é uma geração de cristãos da pior espécie. E para poder sobressair e vencer, é um milagre que só Jesus pode prover. Né? Assim como também eu venci, aí podemos sentar no trono dele junto com seu Pai. É uma promessa linda. E isso nós temos que nos apegar a essa promessa. Então, existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens. E esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio de sangue crucificado existe purificação do pecado. A sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências da natureza caída. Somente a graça é possível acabar a tendência da nossa natureza caída. E nós vamos ter essa natureza caída até final até a vinda de Cristo. Mas essa tendência é subjugada, é resistida com o poder da graça, que nos habilita a resistir. E nós vamos nos apegar, e aí a nossa natureza humana não vai poder levantar sua cabeça, enquanto né, ainda existe lá, mas não consegue levantar sua cabeça, e não vai nos incomodar se nós estamos apegados à graça de Cristo para vencer e resistir ao pecado. Tá certo? Agora, vamos entender dois tipos de graças aqui. Então, temos dois tipos de graça, ainda por enquanto. Nós temos agora, por enquanto, a graça perdoadora e a graça habilitadora ou capacitora, podemos chamar também, certo? Porque depois da porta da graça ser fechada, não tem mais a graça perdoadora. E por que não? Já vou explicar. Vamos terminar o pensamento dessa frase. Depois da graça ser fechada, não tem mais a graça perdoadora. Pois então existe apenas a graça capacitadora, que vai manter os santos perfeitos no caráter de Cristo, certo? Manter no caráter de Cristo que eles adquiriram antes da porta da graça fechar. Porque antes da porta da graça fechar, ainda tem a graça perdoadora. Você ainda tem chance de fazer acertos e erros. Se você errou, você tem como recorrer para pedir perdão, certo? E aí você pediu perdão, você vai lutar com a graça de Deus, que tem poder de resistir ao pecado e te guardar de tropeçar a pecar, certo? Só assim podemos vencer o pecado. Agora, o porquê não tem mais a graça perdoadora quando a porta da graça fechar? É como a loja vai fechar se não tem procura.
do produto, certo? Quando você abre uma loja e aí você vendeu para aquela pequena cidade onde se vive, né? Aí as pessoas compram, já tem o produto, e as outras pessoas não têm interesse pelo produto e ainda não tem mais saída, porque os que queriam já tem, os que não querem, não, então não vão buscar. Então, o produto fica lá sem sair. Então, se não tem mais demanda, então vai fechar a loja. Assim, mesma coisa, quando a porta da graça fechar, porque as pessoas que já pegaram a graça e já teve perdão e são perdoados e com a graça de Deus resistem ao pecado e não praticam mais, por causa não quer ofender a Deus nunca mais, certo? E por isso eles se apegam à graça para não cometer o mesmo erro outra vez, certo? E as outras pessoas que resistem à graça, não querem saber da graça perdoadora, não querem saber do perdão, então não tem mais saída do produto. Estou apenas comparando, não usando mau termo, mas eu estou apenas para comparar, para entender. E assim, não tem mais necessidade do perdão, porque os que são perdoados só não precisam, porque não são fortalecidos a não pecar mais, certo? Tudo pela graça. E as pessoas que não querem nem saber da graça perdoadora, porque estão rejeitando Jesus, então a porta da graça vai fechar. E aí, quando fecha, nunca mais tem oferta do perdão. Estão entendendo? Então, é bom, enquanto tem a graça perdoadora, buscar, quando você está se aperfeiçoando, aprimorando, querendo aperfeiçoar, pode ainda, entre acertos e erros, pecar, entendeu? Aí pode ainda recorrer a Jesus como sendo nosso advogado para poder nos perdoar, enquanto a porta da graça ainda estiver aberta, a graça perdoadora. E quando não tiver, você já... E ainda bem que ainda temos tempo de aproveitar para nos aperfeiçoar. Porque se a porta da graça fechar, não tem mais como aperfeiçoar, você não está puro, perdoado, você é eternamente perdido. Certo? Nós temos que conscientizar disso. Agora, o tempo está cada vez mais curto de nos aperfeiçoar. E nós agora temos que ser mais introspectivo para analisar o que eu, dentro de mim, ainda tenho de defeito para vencer. E aí, recorrer a Jesus, pedindo a graça dele, perdoadora, para nos perdoar, nos purificar, porque eu não consigo libertar do pecado. Então, é impossível para nós mesmos libertar do pecado e purificar do pecado. Como que um sujo pode se limpar do seu próprio sujeito? Não tem como. Tem que ter uma ajuda de alguém fora da gente. E isso daí deixar muito claro que, enquanto a porta da graça ainda estiver aberta, ainda tem perdão. Então, vamos aproveitar a graça perdoadora enquanto está disponível. E ainda aproveita também a graça capacitadora para nos aperfeiçoar e vencer nossos defeitos de caráter e fazer que o caráter de Cristo possa ser implantado na gente, tá? E somente com a natureza divina é possível. Com a natureza humana é impossível mudar. Se as pessoas diligentemente buscarem ambas qualidades da graça, tanto a perdoadora e a habitadora, para aperfeiçoar-se no caráter de Cristo, enquanto a porta da graça ainda agora estiver toda aberta, elas ainda terão, depois da fechada, apenas a habilitadora, a capacitadora para poder manter-se fiéis e puros, assim como ele é, até a sua vinda gloriosa.
Se as pessoas não apreciar ambas as graças, tanto o perdoador e o capacitador nesse momento, não vai ter nenhuma e nem a outra quando o período da graça terminar. Então estarão totalmente perdidas. E por isso justiça, o justo, quando a porta da graça fechada, ele diz assim, o justo continua praticando a justiça ainda, e os impuros ainda praticam sua imundícia ainda, porque não tem como, não tem a capacitadora mais para manter fiéis, entende? E puros. Se você não morrer para o pecado com a graça de Deus, você morrerá pelo pecado sem a graça. Se você não matar o pecado com a graça de Deus, o pecado matará você. Condições sobre a graça. Nós vamos analisar o seguinte. Isso está escrito no maior discurso de Cristo. As condições da vida eterna sobre a graça são exatamente as mesmas que há no Éden. Perfeita justiça, harmonia com Deus, conformidade perfeita com seus princípios da lei. Tudo pela graça, sobre a graça. A experiência incerta de muitos profetas cristãos, pecando e se arrependendo, continuando na mesma condição espiritual, sem crescimento, sempre na mesma laia, né? É o resultado do quê? Do mundanismo e de uma vida não santificada. Então, a graça salvadora de Cristo é designada para a vida diária. Cristo não veio para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. Os princípios da verdade, habitando no coração, santificarão a vida. Isso está também no manuscrito 35 do Espírito de Profecia também. Nós vamos entender as 3 fases da salvação, né? Porque Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quais são as 3 fases que ele faz para salvar o povo dos seus pecados? Jesus me salva da penalidade do pecado. Aqui diz o texto, em forma de justificação, o seguinte: logo, muito mais agora têm sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nesse caso, Jesus tira a gente do mundo, tá? Essa é a justificação. Agora, na santificação, o que Jesus faz? Ele me salva do poder do pecado. Ora, aquele que é poderoso para os guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Permita que ele possa te guardar poderosamente de pecar. Ele vai te guardar de tropeçar, de pecar, para que possamos nos apresentar puros e irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Isso daí nesse caso, nesse processo de santificação, Jesus vai tirar o mundo de você, vai tirar o mundo de você. Primeiro, na justificação, ele tirou você do mundo. Agora, ele quer tirar o mundo de você. Jesus me salva da presença do pecado. Então, essa é a glorificação. E daí diz aqui, um texto bíblico, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E aqui vou ressaltar o seguinte: tem gente que já acredita que está com carne santa, que não está mais pecando. Isso é perfeccionismo, tá certo? E nós não vamos ter carne santa até Jesus voltar. Nós temos sempre propensão ao pecado, mas essa propensão do pecado é controlado pelo poder de Cristo, que nos guarda de pecar, certo? E isso, a carne santa só vamos receber na ocasião da vinda de Cristo, certo? Quer dizer, não tendo a carne santa ainda, até a volta de Cristo, isso não quer dizer que estamos pecando. Só que essa carne pecaminosa que
que nós vamos ter até o final, que provoca a tendência para pecar, por natureza, é controlada pela graça de Cristo para não pecar mais, porque Cristo é poderoso de nos guardar de pecar. Entende? E é só por Cristo nós podemos ser aperfeiçoados. E aí, essa natureza não santa que nós vamos ter até então, é controlada pela graça de Cristo, e só ali, na volta de Cristo, nós vamos receber a carne santa. Aí está acontecendo a glorificação. Através da glorificação, nós vamos receber a carne santa. Não antes. Antes, nós temos que ter domínio próprio e, com a graça de Cristo, controlar a nossa natureza pecaminosa sem pecar. Como Jesus venceu, nós podemos vencer também. Cristo não veio salvar o homem no pecado, mas do pecado, e todos que sentem a necessidade de um Salvador e vão até ele, crendo em seu poder, obterão a vitória sobre o pecado. É só um Salvador podemos obter a vitória sobre o pecado. Porque a graça de Deus, graça de Cristo, é muito mais poderosa do que o pecado. E a gente pode vencer o pecado por causa da graça. Amém? Então, nós temos que tomar decisão, certo? Qual o caminho você vai querer tomar? O caminho é estreito da salvação. E aí, nós temos que, passar pela justificação, fomos salvos, e santificação, estou sendo salvo, e glorificação, serei salvo. Amém? Salvação pela graça, apenas. Como é possível crescer em graça, então? Só nos é possível à medida que esvaziamos o coração do próprio eu e o apresentamos ao céu para ser moldado segundo o modelo divino, com o grande eu sou. Podemos ter ligação com o vivo conduto de luz. Podemos ser refrigerados com o orvalho celeste. E aguaceiros do céu podem descer sobre nós. Ao nos apoderarmos da bênção de Deus, seremos aptos a receber maiores medidas de sua graça. Quando medidas maiores da sua graça recebemos e buscarmos, mais vitoriosos seremos sobre nossos defeitos de caráter, sobre o nosso pecado. Amém? Você não pode mudar o seu próprio coração, nem por si mesmo entregar as suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Então, dá a tua decisão a Ele. E então, Ele operará em você o querer e o fazer, segundo a sua graça. E a graça é poderosa do que o pecado. Desse modo, toda a sua natureza está sob o controle, sob o domínio do Espírito de Cristo. Não é maravilhoso? Estando sob o domínio do Espírito de Cristo, não podemos pecar, não tem como. Estão vendo que por nosso coração não tem possibilidades nenhuma de vencer o pecado? Só pelo Espírito de Cristo. Então, suas afeições ficarão centradas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. E assim podemos ser vitoriosos. Agora, o que você escolhe? Qual você escolhe a partir de agora? O pecado ou a graça? Faça a tua decisão. É a hora de ou continuar pecando e ficar perdido para sempre, a não ser que você reconheça e quer buscar graça, daí você pode ser salvo pela graça do pecado. Mas não se engane, você não vai ser salvo no pecado. Não, jamais Deus faria isso. Porque Ele sabe que o pecado faz mal para a gente. É tóxico, faz mal. É uma lepra que vai definindo você. Ele não quer que você... Ele quer te restaurar das consequências do pecado. Amém? Então, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a proposta da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, o qual também vos confirmará até o fim. A graça vai te confirmar, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que estar totalmente transformados pela graça.
Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido a importância da graça de Cristo em nossas vidas. E nós temos que nos apegar muito mais do que agora. Agora nós somos conscientes da importância e o poder e a amplitude da graça em nossa salvação. E que Deus vos abençoe, que pode a graça te transformar e libertar do pecado que nos destrói, que nos degenera, que isso... Irmãos, irmãs, eis aqui a oferta de Deus, da graça sem medida pode ser derramada sobre você. E daí você pode crescer graça em graça, como diz as Escrituras. Porque você está vencendo sobre cada pecado, porque você está crescendo graça em graça. Porque você está ficando cada vez vitorioso. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Certo? Então, aí fica a promessa que diz assim, que a graça, tem uma palavra de despedida que me lembrei agora, e que a comunhão com Deus, que a graça de Cristo e a presença do Espírito Santo esteja com vocês. São palavras assim que o apóstolo Paulo usou como palavras de despedida, que assim possa tomar conta de você, essa bênção. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja nosso Deus por essa mensagem. Nós precisamos compreender sobre a graça de Cristo, que é a nossa salvação. Muito obrigada, doutor Jeans. Deus seja louvado. Agora nós vamos fazer 2 orações, uma oração cantada, para a gente ir para os momentos das considerações. Por favor, quem poderia orar conosco? 2 orações e uma oração cantada. Levanta aqui a sua mãozinha. Eu posso, Irani. Amém, obrigada, Irani. A Irani faz a primeira oração. Quem poderia fazer a segunda? Eu, Silvia. Amém, obrigada, Silvia. E quem vai fazer a oração cantada pode ser a Giane, ou a Ruth, ou quem mais desejar. Sim? Eu posso. Obrigada, Rutinha, obrigada, minha irmã. Então, vamos lá. Pode começar, Irani. Querido Deus, dobramos o nosso joelho na tua presença, Senhor, agradecidos pela mensagem que o Senhor enviou para nós. Louvado seja Deus, que essa mensagem possa esclarecer, ficar esclarecido na nossa mente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio para nos libertar de todo o pecado. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Toma em tuas mãos, Senhor, cada família aqui representada. Toma-nos para ser inteiramente teus. Queremos ser transformados pelo teu poder e refletir o caráter de Cristo. Pedimos uma bênção toda especial sobre o nosso querido Dr. Jens, que aceitou o teu convite. Pedimos uma bênção especial sobre ele, a família, o ministério que o Senhor Deus desenvolve através da vida dele. Que o Senhor continue dando a ele sabedoria dos altos céus e que ele continue sendo instrumento em tuas mãos. Pedimos também, Senhor, sobre cada um das mães, dos pais que estão aqui clamando pelos seus familiares. Faça a reforma, o reavivamento que precisa ser feito na nossa vida, Pai. Intervenha enquanto ainda há tempo, para que pela tua graça
sejamos transformados. Fique conosco, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Silvia, sua vez. Santo, santo, santo seja o teu nome, Senhor. Engrandecidos estamos na tua presença, Pai, para te pedir humildemente que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos esvaziar de tudo aquilo que existe dentro de cada um de nós que nos afasta de ti. Que o Senhor possa tirar do nosso coração o prazer do pecado, Senhor. Que o Senhor possa nos afastar e que com o teu Espírito Santo, com as nossas mentes, possa ficar gravada tudo que nós aprendemos aqui. Senhor Deus, que o Senhor possa pôr como um lembrete bem visível todas as coisas, a importância da gente compreender a graça de Cristo na nossa vida. Que nós possamos caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor. Agradeço pelo o pastor Jim, que está nos ajudando, que está nos mostrando essas verdades tão maravilhosas. E que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a fazer o exame da nossa própria consciência, para que nós possamos deixar o mal e tudo aquilo que nos dá prazer de fazer, de nos afastar de Ti, que o Senhor possa retirar dos nossos corações. E, acima de tudo, te peço forças para cada um de nós, que nos ajude, Senhor, a viver na Tua presença, que nos ajude a ter sempre um cântico no coração, a estar sempre com a mente ligada a Ti e te pedir força e coragem para andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade. Amém. Que Amém. a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. 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 Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Muito obrigada, irmãs. Agora chegou o momento em que nós vamos partilhar o que o Espírito Santo falou no nosso coração através dessa mensagem, os nossos testemunhos. Quem gostaria de falar, pode levantar a mãozinha. Foi uma mensagem profunda, importante para nós. A graça de Cristo nos basta, é tudo que nós precisamos. Eu gostaria de citar um verso que não soube de cor, daí eu dou a oportunidade para vocês falarem. Olha, ó. Amém. E que vou, deixa eu ver. E aqui eu quero mostrar esse texto da Bíblia aqui, ó. Estão vendo a Bíblia eletrônica aqui? Está escrito aqui, ó, no 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Como a irmã cantou hoje, no final agora, aquela oração cantada, foi exatamente esse texto que eu lembrei. E então, realmente, que a graça
possa ser poderosa, como sempre é, para poder ser você vitorioso, vitoriosa. Amém? Amém, doutor Gins. Nós estamos vendo o seu WhatsApp, mas nós não. compreendemos aqui, nós vimos foi a tela do seu WhatsApp. Interessante, tá bom. Ok, então. Ok. É o isso. senhor quer ainda falar mais? Não, agora dou a oportunidade para a Júnior falar, ela que levantou a mão. Pronto, ok. Então, seja bem-vinda, Juninha. Muito bom dia. Bom dia, doutor Jeans, bom dia, Iapo, bom dia a Bom todos. dia. Me impressiona a forma como o Espírito Santo conduz essa sala. Amém. Cada dia, Deus vai completando o que estamos aprendendo dia após dia. Eu sei que tem muita gente nova conosco, que talvez esteja vindo aí pelas primeiras vezes, se não pela primeira vez, mas é interessante que essa sala, ela tem um nome bem específico, né? É a caminho da consagração. Nós viemos aqui todas as manhãs buscar a santificação diária, porque o dia da salvação é hoje, né? E hoje, mais uma vez, nós entendemos que somos salvos exclusivamente pela graça, mas há um limite para essa graça em nós, né? Como o Dr. Jeans, ele colocou uma frase que eu escrevi aqui nas minhas palavras, mas eu acredito que ficou a essência. O cristão jamais pode ter autoconfiança, mas sempre praticar confiança no alto. Exato. Não vamos conseguir ser salvos por nossas forças, mas pela graça de Deus. E como o dia da salvação é hoje, isso fica bem claro para nós, nós entendemos que todos os dias precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, e é isso que nós estamos fazendo aqui. E todos os dias ele vai completando em nós essa porção. Vivemos em um mundo desolado pelo pecado, onde as pessoas acreditam que vão ser salvos pela graça, de modo que não precisa fazer nada. Mas o limite da graça encontra exatamente aí. Deus, ele é um Deus de liberdade, e ele jamais fará aquilo que eu não autorizo, vamos dizer assim, né? E às vezes eu insisto em pecar, achando que por ser salvo pela graça, está tudo resolvido, e não me esforço. A palavra do Senhor diz exatamente para que nos esforcemos, e é com esse esforço que vamos alcançar o reino celestial. Tem uma parte que cabe a nós, e essa parte que cabe a nós, Cristo não pode fazer. Eu quem preciso fazer. A decisão é minha, eu preciso decidir não mais reclamar, decidir não mais... às vezes eu acho que a oração do outro é que vai fazer as coisas acontecer em minha vida, e eu fico o tempo todo, ore por mim, você não está orando por mim, você é isso. Sim, nós precisamos unir em oração e contar sempre, e é muito bom podermos contar com a oração do outro, mas precisamos entender que há uma parte que deve ser feita por mim. Eu que preciso fazer. Eu que preciso tomar a decisão. Eu preciso dar o passo. Que Deus vos abençoe, Dr. James, que Deus abençoe cada um que aqui se encontra, e que possamos ter um dia cheio do Espírito Santo. Amém, Na amém. presença de Cristo. Eu estava meditando que você estava falando que graça tem limite. Na verdade, a graça é infinita.
Só que nós limitamos a não ser influenciado por ela. Nós limitamos. Obrigada, obrigada por completar. Era isso mesmo que eu queria dizer, né? Que nós aqui limitamos a graça. A graça de Deus é ilimitada. Nós é que limitamos essa graça. Exato, né? Eu entendi o teu pensamento, mas aí eu só poder fechar com chave de ouro o que você falou, tá certo? E é que eu fiquei meditando e esclareceu nesse sentido, e realmente a graça é infinita, ilimitada, só que nós limitamos, porque ele não força ninguém. E ele quer, assim, livre e espontânea vontade, querendo aceitar a Cristo com sua infinita graça. E ele espera essa reciprocidade do amor dele, que a gente acaba amando ele por causa de tanto amor nos deu, que é limitado também o amor dele, só que é limitado por nós mesmos se a gente rejeitarmos. Outra pessoa? Amém. Obrigada, Júnior. Obrigada, doutor Jeans. Mais alguém? Mais alguém gostaria de partilhar conosco? Eu acho que estamos todos a pensar nessa maravilhosa mensagem que tanto tocou o nosso coração. Sim, doutor Jeans. Estou olhando aqui no bate-papo se alguém colocou uma perguntinha. Aqui alguém disse, a irmã Márcia, Doc, não precisa depender da tecnologia. Fala que o Espírito Santo impressionar sua mente e coração. Amém. E deu tudo certo. Então, eu não vejo nada para ouvir. Ok. Certo. Não tem uma pergunta aqui, pelo que eu estou vendo, somente... Sim, somente os comentários. Sim. Então, não havendo mais considerações... E a irmã Naudília está com o microfone aberto. Irmã Naudília, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Cada dia a gente vai como se diz, alinhavando, né? Os acontecimentos e as palavras que a gente ouve do irmão aqui, realmente gratificante. A gente está, assim, apta a ouvir todas as manhãs aqui, palavras que nos edificam, palavras que nos levanta, gente, sabe? Parece que abre nossas vendas dos olhos, né? Tira nossas vendas dos nossos olhos. Mas aí, quando o PowerPoint do irmão não funcionou, eu pensei, como a irmã disse aí, isso já é uma experiência, porque estamos muito próximos a não estarmos mais nas tecnologias do homem. Mas Deus está nos preparando cada dia para que possamos viver sem tecnologia humana. Isso é lindo, maravilhoso. Também me lembrei quando a irmã White foi escrever o grande conflito que as máquinas quebraram, e eu fiquei aqui orando, meu Deus, por favor, Senhor Jesus. Eu não vi nenhum PowerPoint, nada, não vi nada, só fiquei ouvindo a voz de todos. Eu não sei o que aconteceu também. Mas eu quero dizer, irmão, que Deus continue abençoando o Senhor, ricamente, poderosamente, intensamente, para que o Senhor possa transmitir para o mundo, para nós aqui agora, hoje, nesta manhã, essas palavras, essas coisas assim que muitas vezes, muitos de nós não conhecemos, né? Mas a graça é de graça. Amém? Por isso. E foi com alto preço que conseguiu essa graça. Com alto custo. E ela é de graça para nós, né, meu irmão? Por um alto preço, é verdade. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, que nós possamos continuar esse dia, né, que já está dia aqui no Brasil, continuar na presença de Deus, sempre pensando que na presença dele que nós podemos conseguir toda essa graça, e ela é de graça. Então, vamos
valor a esse sangue de Cristo lá na cruz derramado por nós. Não vamos jogar o sangue de Jesus no lixo, porque essa graça é maravilhosa. Ela vai nos salvar. Amém? Já nos salvou. Essa graça é de graça, mas é poderosa. Vocês estão vendo como que a gente consegue vencer? Eu quero só lembrar, eu estava vendo no bate-papo, lá está já o PowerPoint colocado aí. Se você quiser já baixar no teu celular, no teu computador, pode baixar e vocês poderem estudar com calma a mensagem que foi dada hoje, tá bom? Amém. Amém. Agora, então, até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Tem mais 2 pessoas que querem falar. Pode falar, Silvia. Eu só queria saber como é que eu faço para poder assistir a gravação, porque como eu tenho dificuldade para gravar as coisas na memória, eu preciso ouvir isso repetir. Então, eu queria, durante o dia, quando eu estiver fazendo as minhas coisas, botar isso novamente, para eu poder ir ouvindo. Aí, como é que eu faço para saber Silvia, daqui a pouco o Zoom vai processar a gravação e eu vou tentar fazer o upload para o canal do YouTube da nossa querida irmã Cesiane Amaral. O canal chama Cesiane Amaral. Eu estou com problemas de internet. Talvez seja por isso que muitas de vocês não receberam os slides aí no chat. Eu coloquei 2 vezes e algumas não estão conseguindo ver, tá bem? Mas eu já partilhei, também já partilhei no grupo da Sala da Consagração no WhatsApp. Quem não está... grupo dessa sala. Entro nessa sala pelo 8 remédios do grupo que eu participo, do 8 remédios da Cesiane. Por isso que ir lá entrar. Ok, é o mesmo grupo, nós temos um ministério, né? O Pentecoste através de nós. Eu posso, se a senhora quiser, eu posso adicionar a senhora no grupo da sala, que é o grupo onde a gente partilha os links diariamente, os materiais dos mensageiros, né? Que eles deixam conosco, nesse caso de hoje, o doutor Jeans deixou conosco esses slides, eu já partilhei lá, mas também posso colocá-lo, e quem mais estiver aqui na sala que quiser, pode entrar em contato conosco, ou com quem te enviou o link, que a gente pode enviar, tá bem? E assim que eu possa, a minha internet consiga voltar ao normal, eu já coloco lá, já vou subir o vídeo para o canal da SESI, para a gente poder rever. Essas coisas são muito importantes para quem está começando, ler, reler, estudar mesmo, porque aqui eu tive uma apresentação do que foi. Agora, cabe a mim eu buscar aprofundar nesse conhecimento. Então, eu tenho que estudar mais essas coisas. Então, eu não posso ouvir só de manhã. Então, eu tenho que ouvir durante o dia, durante a noite, certo? Porque na manhã cedo por isso mesmo que a gente grava, sabe, irmã? Por isso que a gente grava e depois a gente coloca não só para quem não viu poder assistir, e quem viu e quer voltar a essa mensagem, porque realmente é muito importante para nós, não é? É muito importante que a gente reveja para a gente fixar. E o PowerPoint também já está lá. Quem gostaria de entrar, pode deixar aqui o contato ou mandar no privado, pede para a gente. As administradoras do grupo também são a Heloísa, a Júnia, a Jeane, a irmã Irani. Eu só tenho acesso eu estou no grupo do 8 remédios. Minha querida, você pode me procurar, eu que posto as mensagens, foi eu que coloquei. Aí você pode me procurar também, tá bom? Do grupo dos 8 remédios. Tá, a Jeane, né? Tá. Isso. Procure a Jeane, que ela vai te colocar lá no grupo da sala, tá bem? Tá bom. E eu coloco a Aurenice, eu coloco você, minha irmã. Pode deixar que eu te adiciono. Jeane, seja bem-vinda, querida. Pode abrir seu áudio e falar conosco. Certo. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada, irmão, pela mensagem. Quando os slides estavam demorando, eu entrei atrasada e na hora me veio, Senhor, está demorando, está acontecendo isso por minha causa. Eu senti como se fosse para mim
Às vezes a gente tem esses pensamentos, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, a graça ela é ilimitada, é verdade. Mas, às vezes, a gente esquece, como o irmão colocou, vai ter um limite também, não da graça em si. Por isso, a pregação do evangelho, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque vai existir um limite, né? Um limite, não que Deus seja impaciente, mas vai existir um limite. E o homem, o ser humano hoje, ele acha que vai poder ficar nessa vida para sempre. E, às vezes, fica confiando, porque a graça de Deus é ilimitada, ela vai me alcançar, ela vai lhe alcançar. Mas existe um limite, a gente fica procrastinando, né? E eu fiquei feliz pela mensagem também, porque o irmão falou sobre a questão do pecado, a pregação sobre o pecado, sobre o mal do pecado, sobre o quão terrível ele é, nós ouvimos muito pouco sobre isso, porque se nós não ouvimos mensagens falando sobre quão terrível é o pecado, que ele mata, a gente fica, de certa forma, às vezes, condescendendo, porque a gente não vê, não consegue ver a malignidade, mas é necessário. É lógico, frisar só no pecado sem falar na graça não é bom. Então, a minha consideração é só essa. Eu fiquei feliz porque foi abordado a questão do pecado Amém. e sobre a questão da graça. Ela é ilimitada e nós precisamos realmente entender sobre ela para que nós venhamos a nos agarrar a ela, né? Para que a gente possa ter forças para resistir às tentações, às lutas da vida. Mas que mesmo quando pequena, Deus colocou dentro do meu coração, do meu ser, que existiria um limite. Existiria um limite. Então, todas as pessoas, por isso que a mensagem evangélica começa, temei a Deus. As pessoas não têm mais temor. Elas ficam soltas. E a gente também, nós precisa haver um temor. Como o irmão disse, vai chegar um limite que quem for santo continua a santificar-se, mas quem for injusto vai continuar e ninguém vai saber. Então, a porta da graça ela está aberta, o caminho é estreito. Mas por que aqueles que escolhem andar no caminho estreito vão correndo? Porque vai chegar um momento que a porta vai fechar. Então, precisa ser falado isso, que vai chegar um momento que a porta vai fechar. E para quem mais Deus deu luz, é possível que feche até primeiro. Não que a gente vá amar a Deus, obedecer a Deus, buscar a Deus por medo, mas existe uma brevidade, né? Existe uma brevidade de tempo para o mundo e para nós mesmos como indivíduos. Então, essa é a minha consideração. Espero que tenha me feito entender. Amém. Amém, Obrigado. Jeane. Muito obrigada, querida. Obrigada pela sua consideração. Realmente, você foi clara. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Só mais uma coisa que uma próxima vez, irmão, quando o irmão puder abordar mais, às vezes, sobre o pecado, porque é tão importante a gente ouvir, porque, às vezes, nós cometemos pecados que nós nem percebemos e precisamos de luz. É lógico que nós temos os mandamentos, né? Mas a fé, ela vem pelo ouvir. É preciso muitas vezes, ser chamado o pecado pelo nome, para que a gente possa ser despertado. Exato. Porque o pior veneno nesse mundo é o pecado, que nós temos que combater a todo custo, e ninguém menciona mais hoje em dia, porque muita gente acha que é muito chato falar sobre isso e é chato de ouvir isso, mas quem me importa? O pecado fez muito mal para mim e eu consegui libertar muita coisa que antes eu fazia e agora não faço mais pela graça de Cristo. E ainda tenho que vencer de certas coisas ainda e vou, pela graça, vencer. Tudo posso naquele que me fortalece, né?
E você não pode se contentar no sofá do pecado e diz que não tem como eu me libertar do pecado. Realmente não vai mesmo, se não buscar a graça de Cristo, que é poderosa, ilimitada de vencer, certo? E nós temos que aprender em cristãos verdadeiros, se apegando à graça de Cristo. E a graça não é só porque, para poder bater na nossa cabecinha, no final vai dar tudo certo, tudo bem, não se preocupe com o pecado, no final vai dar tudo certo, vai ser salvo. Não. Não é assim, ele não vai te salvar no pecado, assim, vai ser salvar do pecado. Né? E isso, eu tenho que enfatizar isso, essa é a mensagem do Evangelho, libertar a gente do pecado. Amém? Amém. Amém. Obrigada, doutor Jeans. É isso mesmo. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu não vejo mais nenhuma mãozinha aqui levantada. Penso que não temos mais considerações, então nós podemos encerrar com uma oração e depois eu vou partilhar um hino e amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui novamente com o doutor Jeans para mais um dia da nossa semana, que Deus está misericordiosamente nos enviando essas mensagens maravilhosas. Quem poderia orar para a gente terminar? Alguém poderia orar conosco para a gente terminar o nosso culto? Eu posso. Bom dia, irmã Dalvani. Muito obrigada, então. Vamos orar. Muito obrigada. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças porque hoje nós aprendemos mais um pouquinho da graça. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco de maneiras especiais aqui nessa sala. Nós temos aprendido muitas coisas. Cada dia que o Senhor venha, o Senhor traz uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de fé e de esperança para a nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida do doutor que está aqui conosco, que possamos a cada dia aprender mais com ele e praticar em nossa vida, porque nós precisamos ouvir e sermos praticantes da tua palavra. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas. Ó grande Deus, que o Senhor seja com cada pessoa que entrou aqui nesta sala. Que possamos sair daqui, ó Deus, com novos pensamentos, novas decisões, e que possamos, ó Deus, fazermos aquilo que é da vontade do Senhor. Amém. Porque, assim como o doutor falou, nós somos salvos do pecado e não no pecado. Ó grande Deus, que o Senhor transforme os nossos corações e as nossas vidas, e que nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Dai-nos a tua paz durante esse dia, que essas mensagens possam ficar fixadas em nossa mente, para que assim nós possamos colocar em prática em nossa vida. Amém. O Senhor perdoa os nossos pecados, tenha compaixão e misericórdia de nós. Amém. Nós precisamos, ó Deus, do batismo do Espírito Santo em nossa vida, porque sem isso a gente não consegue vencer. Nós precisamos vencer em Cristo Jesus. Que o Senhor continue conosco, nos dê um dia de paz, de alegria, de muito ânimo e felicidade. Amém. Não é o dia da preparação, hoje é quinta, foi sexta, eu esqueci. Mas que o Senhor possa ser conosco, nos fortalecendo e nos ajudando a vivermos conforme a tua vontade. Que o Senhor nos ajude. Nós te suplicamos, ó Pai, pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Colhendo as bênçãos com prazer, em seu amor nos dê.
Iapo. Os dados móveis da Iaponina hoje não está muito bom, né? Mas em virtude de ter caído, né, aí a conexão dela, nós Eu então estou aqui, vamos... vocês não estavam ouvindo o hino, não? Não, parou de Não, partilhar. estava o hino passando sim, o hino estava passando. Graça e luz. Estava passando, mas Honra depois mil. caiu, Iapo. Caiu Não, não. caiu Caiu não. não. Caiu não. Só para você que caiu, minha irmã. Ok. Pronto. Então, nós vamos orar pela mensagem de amanhã, porque o conflito é muito grande, o inimigo não nos quer atentos, não nos quer aprendendo mais o Senhor, não é? E é por isso que houveram tantos conflitos hoje, mas em nome de Jesus nós somos mais que vencedores, nós vamos aprender sim, nós vamos abrir aí os slides que o Dr. Jeans deixou conosco, né, para a gente estudar melhor. Em nome de Jesus, eu peço que vocês orem para que eu consiga subir esse vídeo para o canal mais tarde. Realmente a minha internet está muito ruim, mas nós vamos conseguir, para a honra e glória do nosso Deus. Dr. Jeans, muito obrigada. Eu espero rever todo mundo aqui novamente amanhã. Fiquem com Deus. Eu espero que todos tenham um bom dia na presença do nosso Jesus. E até amanhã. Até amanhã, gente! Até amanhã! Até amanhã, Ibo. Até amanhã, irmã Família. Até amanhã. Que o Espírito Santo guie vocês no dia de hoje, a todos os minutos. Amém. Amém. Até amanhã, irmã Silvia. Até amanhã. Até amanhã.